Então, agora vamos falar aonde encontrar esses investidores. Onde está cada caixinha e o que a gente vai buscar em cada um deles, tá? Então, vamos lá. Aquele Family and Friends que eu falei no início, tem ali o SCP, você tem o mútuo, né? São as possibilidades de você captar antes de ter propriamente dito um registro de incorporação, porque é só por essas vias que você vai conseguir acessar antes de você ter um projeto mais estruturado. Depois, em bancos, você tem o funding do FGTS, que é o Minha Casa Minha Vida, o SBPE, que é a regra da poupança, que eu já expliquei para vocês, e o dinheiro de tesouraria. Agora, vamos lá. Eu me divirto com essas conversas. A tesouraria, gente, o que é o dinheiro da tesouraria? É o dinheiro que o banco capta onde? No mercado de capitais. Olha que maravilhoso. O banco, quando acaba o dinheiro dele, ele já usa todo o recurso da poupança, ele vai emitir LCI para emprestar mais dinheiro, só que daí as mesmas taxas dos fundos. Então, por que você pagar mais esse pedágio? Vamos diretos aos investidores institucionais. Então, aqui nós temos, dentro do mercado de capitais, uma sopa de letrinhas aqui, mas a gente tem os fundos institucionais, as wealth management, as plataformas de crowdfunding, as fintechs e os FDICs, tá? Todos eles são portas possíveis para você captar recurso. Agora, Carol, qual você sugere para cada tipo de operação? Isso aí tudo a gente estressa dentro da nossa mentoria. Por quê? Porque justamente para você saber onde bater, né? Quais as opções, a gente apresenta, a gente faz, né, faz um apoio. Por quê? Porque, de novo, nem tudo é para todo mundo, né? Então, assim, não adianta você insistir num tipo de investidor que ele não tem o perfil para colocar de acordo com o teu projeto. Então, isso tudo é muito qualificado. Então, por exemplo, mesmo dentro dos fundos institucionais, que tem vários, milhares, quais que têm vocação, quais que têm dinheiro também para investir, quais que topam o risco do que eu estou propondo dentro da operação? Então, são várias vertentes. Quero que vocês aprendam e se especializem para ter essa possibilidade de falar de igual para igual com esses investidores. O que confere uma análise inicial por um desses investidores? O que eles vão querer travar na operação? Primeira delas, o valor, quanto eu vou captar, e vocês vão, com outro olhar, quanto que vocês vão captar, e o investidor vai dizer quanto que ele quer emprestar, quanto que ele vai colocar de dinheiro. Isso aqui está muito atrelado ao volume da operação. Quanto eu vou captar? Qual o percentual de financiamento? Qual o percentual da obra? Quantos são os outros custos? Tem tudo uma engenharia financeira para você cravar o valor da operação. Outro ponto determinado pelos investidores, o prazo. Por que o prazo? Porque o prazo, ele tem a ver o tempo que você precisa para conseguir pagar a operação. Então, não é só o prazo pelo prazo. Então, por exemplo, não adianta bater em fundo que só faz operação de curto prazo. Se ela tem um mandato para fazer operações até 36 meses, por exemplo, não vai dar para fazer uma operação de 7 anos. Agora, se você precisa de uma operação de 10, a gente tem que procurar fundos que gostem de operações de 10 anos. E por que isso? Por que o prazo é 10 anos? Olha, vamos lá, um loteamento, pode ser que a operação tenha que ser de 15 anos, porque é o tempo que eu preciso para pagar. Se eu vou dar minha carteira para pagar um financiamento ou investimento, a operação vai ter um prazo mais longo. Se for uma incorporação, essas operações conseguem ter um prazo mais curto. Outro ponto da análise inicial, a taxa. Só que a taxa, o que é a taxa, gente? É uma taxa. Não, a taxa, ela é, além do custo da captação, né, de quanto você vai precisar captar para pagar essa operação, você tem que saber se a sua operação aguenta bancar essa taxa. E aí que eu vejo os incorporadores, assim, muitos errando miseravelmente. Por quê? Porque esquece muito do fator tempo, né? A conta de padaria, ela cega. Então, você olha aquele lucro, você olha aquele VGV, e nos grandes números, muita coisa se perde. Quando eu falo de taxa, é muito assim, gente, vamos ver se a nossa operação aguenta essa taxa. Existe limite para você. Mas eu faço na SCP, eu dou 20% ao ano, 25%. Gente, será que você está dando realmente essa rentabilidade para o seu investidor? Será que isso, agregado com um potencial financiamento, não vai te quebrar as pernas no meio do caminho? Depois, as garantias. O que eu posso dar em garantia e o que eles vão me pedir de garantia? Então, isso tem que fazer sentido. Então, a gente tem que entender o que o mercado
gosta de fazer, o que o mercado gosta de procurar e o que você realmente vai poder oferecer. E, por fim, a amortização. A amortização é o seguinte: como que eu pago? E o fundo pensa, como eu recebo? Um pensa como eu pago e ele pensa como eu recebo. Então, isso tudo tem que fazer também da match. Uma estruturação, ela não é só o valor. O valor tem que fazer sentido com quanto você, o quanto você está pegando tem que fazer sentido com a taxa, em relação ao prazo, em relação às garantias, em relação à amortização, para ver se tudo isso dá sentido dentro do teu negócio. Então, é uma viabilidade, mas é uma viabilidade mais estruturada e também que a gente passa isso tudo mastigado, ensina e fala. Só que tem um último ponto. Eu deixei até uma palavra assim que a gente usa muito no mercado financeiro, que eu vou aos poucos trazendo para vocês. Covenants. O que são os covenants? Os covenants é aquilo que você finge que você não ouviu numa reunião qualquer e que depois ele vai te pegar lá no final do caminho e te enforcar. O que são os covenants, gente? São as condições, são os critérios que o investidor fala assim: tá bom, eu te empresto esse valor por esse prazo, por essa taxa, com essas garantias, com essa amortização. Só que isso tem que acontecer, isso tem que acontecer, isso acontecer. Se isso não acontecer como esperado, acontece isso, acontece isso, acontece isso. O que acontece? O incorporador chega lá nos fundos. Aí ele quer captar, está desesperado, chegou atrasado, porque chegou já com o projeto andando, não se preparou. Aí, o que acontece? Ele assina qualquer coisa. Por quê? Porque senão ele quebra, porque senão o projeto dele não entrega. E quando você assina qualquer coisa, você não lê os covenants, né? Você não lê quais são esses critérios. Então, quando a gente fazia lá as operações e faz hoje eu assessoro os clientes nesses covenants. Porque assim, o que você está prometendo que você não está enxergando e que vai te dar problema lá na frente? Porque às vezes acha assim, isso aqui eu entendi, mas não, isso aqui não é relevante. Se eu pagar em dia, ele não vai ligar. Gente, isso é a maior cilada do mercado. Não basta você estar em dia, você tem que estar em dia com tudo do seu contrato. Então, por isso que existem alguns cuidados que a gente prepara todos para fazer isso, tá? Então, foi daí que nós desenvolvemos pilares de análise. O que são os pilares de análise? O que é a parte boa, o que é a parte ruim em cada um desses pilares que fazem a decisão de um investimento ser positiva, ser interessante, tá bom? Então, vamos lá. Primeira é a definição do produto. Primeira coisa que os fundos perguntam, gente. Primeira. É primeira ou segunda moradia? É comercial ou é galpão logístico? São lajes corporativas ou são salinhas? Dependendo do produto que você vai desenvolver, existe um baita de um apetite, como existe um apetite zero, ainda mais de acordo com o mercado que a gente está. Então, o que eu falo para vocês? Eles sempre vão olhar pelo óculos, pela ótica da liquidez. O que é mais difícil do cliente deixar de pagar? Um produto que a pessoa mora, que ela vai morar, ou um produto que ela aluga para fazer o consultório médico dela, por exemplo. Depois a gente fala sobre, então tem a ver com liquidez, demanda, pesquisa de mercado, tudo isso, né? A gente gosta de saber, eu gostava de saber. E a praça, né? Por que a praça? Porque a praça, gente, ela é vamos dizer assim, ela é um indicador de populacional mesmo, né? Para saber se aquela região é líquida e tal. Aí a gente vai para patrimônio, porque eu vou entrar ainda mais em alguns detalhes aqui. Então, você tem patrimônio. O que o fundo quer saber aqui? O quanto é robusta a sua estrutura de caixa, o quanto é robusta o seu nome, o seu risco. Então, ele olha muito aqui para o teu poder de superar situações negativas durante a obra, né? Então, assim, se tudo der errado, quem que responde pelo negócio? O incorporador tem dinheiro para suportar? Ele tem garantia? Ele tem parceiros, né? Como que você vai buscar dessa robustez na parte estrutural? Essa robustez também tem a ver com a parte patrimonial, né? Então, por exemplo, se você fizer uma conta hoje, mesmo na pessoa física, vamos olhar o nosso balanço patrimonial. Se você pegar tudo que você tem de ativo e reduzir tudo que você tem de passivo, na pessoa física mesmo, você tá quebrado ou você tá bem na foto? Então, é a mesma visão que o fundo olha.
né? Se você pegar a tua empresa e eu liquidar todos os seus passivos e os seus ativos, fica positivo? Então, se você não tem esse saldo positivo, você precisa trazer alguém que tenha. Posicionamento, fala muito sobre o histórico, né? O teu histórico, a tua experiência, a sua marca, né? O que você coloca como o perfil do teu negócio. Né, assim, como é que você se apresenta no mercado. E aí, por fim, você tem os financials, né? Os financials são os números, né? Todos os números do projeto. Desde vendas, né? Expectativa de vendas ou realidade de vendas, se já tiver lançado, obras, estágio de obra, custos, margem, o equity, quanto você colocou no projeto, ou vai colocar, quanto que entrou de investidor antes, né, de você tomar um capital mais profissional, e quanto você vai poder fornecer de índice de liquidez, que tem a ver com todas as garantias versus os débitos que você vai ter de uma operação dessa. Entrando numa minúcia aqui da operação, é basicamente isso. Produto, eu quero saber se o produto é um produto que vende, né? Se é um produto que tem saída no mercado. Acho que esse é o maior recado, né? Em condições que o mercado aceite, né? O contrato tá bom, tá em estrutura de empresa focada para o setor imobiliário, né? Quer dizer, é uma empresa de sociedade de propósito específico, e tudo mais, né? Teve uma estruturação jurídica adequada, o produto está adequado, patrimônio. Então, garantir que o projeto é sólido e que você é sólido, a sua estrutura é sólida do ponto de vista de recurso. Então, quem te socorre, o credor emprestou todo o dinheiro e ainda faltou para a operação. Previsões realistas. Ser conservador aqui. Depois, posicionamento. Construir uma imagem atrativa que ressoe destaque e valor do empreendimento. Construir a sua imagem, a imagem da incorporadora, você contar a sua história, falar da sua imagem. Quando você fala dos números, vamos pensar o seguinte, se você for um investidor, vamos colocar o óculos do investidor, você preferiria entrar num negócio que está do zero, que ele não vendeu nenhuma casa, nenhuma unidade, ou você prefere entrar num que ele já vendeu 20, 30%? Se você tivesse o mesmo cheque e você precisa investir no empreendimento, você prefere investir num que ele já tem ali várias cartas de intenção, que já tem venda acontecendo, que já está, né, já tem registro, tudo, ou você prefere entrar num que, tá muito super no começo? É a mesma visão, gente. É óbvio que tem investidor para tudo, mas são bolsos diferentes. É saber buscar em qual momento. Se você não tem histórico, gente, deixa eu te falar uma coisa. Você prefere colocar dinheiro em alguém que já tem histórico, que já errou, que já passou por várias dores do mercado, ou ele vai errar com você? Então, essa questão do histórico, ela é pedida, eles não querem que você erre com eles, né? Esses investidores não querem que você erre com eles querem que você tenha já sofrido o suficiente para saber o que não fazer, o que fazer. Mas não é o fim do mundo para quem está começando. Por quê? Porque para quem está começando, você pode fazer parcerias. Se você não tem aquele balanço robusto, se você não tem histórico, se você não tem nada, você tem que trazer alguém que tenha. Ou você tem que ter o melhor projeto da sua vida. Eu vou explicar melhor sobre isso depois. Tá bom, pessoal? Então, aqui nos números, né? Primeiro, eles querem saber também quanto você está comprometido com a sua operação. Se você não colocou dinheiro nenhum do seu dinheiro, qual que é o teu risco? Você não tem nada a perder, você só captou com outros investidores. Esse negócio de incorporar custo zero é quase que uma utopia, né? Existem algumas possibilidades, óbvio, né? Tem gente que ensina, mas não é apreciado pelo mercado, porque justamente a gente quer ver que a pessoa está comprometida com a entrega. Muitos de vocês, eu sei que é um discurso comum que eu já ouço, vocês falarem assim, eu quero fazer para aprender, eu não quero ganhar nada nesse projeto. Então você vai fazer num projeto de alguém que vai ganhar muito, mas não sozinho, porque senão ninguém vai querer emprestar para quem não vai ganhar dinheiro. Entendeu o que eu quero dizer? Eu não quero colocar só eu vou ganhar como investidora, então eu virei a dona do negócio, entendeu? Se você quer fazer só para aprender, vai prestar serviço para o outro. Não é para ser assim. Você tem que ganhar dinheiro e o investidor também tem que ganhar dinheiro. Então é melhor que você tenha alguma coisa a perder do que ficar à margem aí das operações.
Porque daí você vai continuar fazendo, mas você vai fazer na informalidade. Aí você não vai acessar esse mundo promissor do mercado de capitais, que é como acontece em todos os países. E aí, por fim, o que muitos usam é um negócio chamado índice de liquidez, que é o tal do IG, que é um cálculo que a gente faz para descobrir o quão fácil é essa operação de ser paga. Então tem a ver com todos aqueles valores que a gente colocou. Se o projeto tem liquidez, se são várias unidades, se é bem pulverizado. Isso é um segredo, vamos dizer assim, né? Aqui a gente abriu o segredo o mapa mental do investidor, né? Isso aqui é o mapa mental do investidor, gente. E aí vocês mesmo lendo, vocês conseguem ter essa visualização. Planejamento financeiro bem estruturado transforma um projeto numa oportunidade atrativa para investidores. Como fazer isso? O que você vai apresentar para esses incorporadores, para esses fundos, para esses investidores, quando você tiver uma operação? Você vai ter que construir um pitch visualmente impactante que se destaque, né? Um tal do business plan, que o pessoal fala bastante, né? Que a gente, inclusive, tem modelos aqui dentro da Capital. Mas o que é? É basicamente um resumo de tudo que eu trouxe aqui. Então, a marca que a marca da sua incorporadora, os valores, a missão, né, qual a sua história, o diferencial do projeto, análise de risco detalhada, como o investidor está protegido, a rentabilidade. Quer dizer, são vários pontos que você consegue observar. Enfim, colocar os diferenciais, né? Localização, os destaques do seu empreendimento e assim por diante. Tá, e que mais? A gente inclui na apresentação também ficha técnica do projeto. Tem que ter uma ficha técnica, gente. Então, assim, dependendo para esses fundos, o negócio tem que estar um pouquinho mais evoluído, né? Por isso que eu falo tanto sobre a preparação. Não vai fazendo tudo de qualquer jeito para depois descobrir o que faltava. Então, uma ficha técnica, uma viabilidade financeira clara, com os riscos, tudo mapeado bonitinho, características da obra e da carteira de recebíveis, se você já tiver isso montado, o estudo de mercado, sempre importante, cronogramas e parcerias estratégicas. Então, assim, com essa soma desses dois slides, você teria ali pack bem montado para você acessar esses bolsos mais profissionais. O sucesso pertence aos fazedores disciplinados com uma pitada de ousadia. Por que eu escrevi isso aqui? Pensando no incorporador. Eu falo, gente, o incorporador, ele é um cara ousado. Isso, nossa, com toda certeza, vocês são muito arrojados no ponto de vista de coragem, né, de fazedor e tal. Só que não basta ser ousado. Você tem que ser um fazedor disciplinado, porque se você só for um fazedor maluco, o seu projeto a sua ousadia vai parecer maluquice. Aí ninguém vai querer investir, né? Então, essa foi uma frase assim que eu tentei extrair o coração, né? Então, é como eu enxergo, assim, os fazedores disciplinados com uma pitada de ousadia são os que mais conseguiram resultados dentro do mercado. Eu trouxe 3 insights para a gente solidar esse entendimento da nossa conversa hoje. Então, o primeiro deles, você não precisa de dinheiro, o que você precisa é de estrutura. Uma empresa bem estruturada, tendo uma estrutura boa, e aí não só a empresa, mas o projeto e tudo que envolve, você vai conseguir atrair capital com muito mais facilidade. O segundo segredo, ele primeiro compra o risco e não só o retorno. Então, uma coisa que eu falo para vocês, parem de dar retorno para quem não entendeu o que você está propondo. Por quê? Porque vocês estão dando muito retorno e, na verdade, a pessoa, não é que ela está desconfiada, é porque ela não entendeu que risco ela está correndo. Então, vira a chavinha, pensa como investidor e pensa assim, tá bom, se eu fosse colocar dinheiro, o que eu gostaria de ouvir, o que eu gostaria que você tivesse na sua estrutura, que me trouxesse mais confiança, para você não precisar dar tanta, né? E eu vivia muito isso na gestora. Eu via empreendimentos muito bons que tinham sido dados, assim, quase tudo em permuta, por serviço, por permuta de terreno, permuta de não sei o quê. No final não sobrou nada. Aí eu não tinha nem o que pegar de garantia para fazer a operação. Então, quer dizer, ele calculou errado quanto ele ia dar de retorno para esses investidores. E, por fim, a gente tem o que te impede de crescer não é o mercado, é falta de direção. Isso já está claro, né, gente? Então, assim, não tem mais o que se falar sobre você estar perdido. Agora você chegou num lugar onde existe um caminho para você traçar a sua empresa e seus objetivos e o seu projeto para atingir seus objetivos. E aí foi por isso que a gente ligou
né? A Capital Building, esse é o nosso slogan, né? Ligando o canteiro de obras à Faria Lima. É uma simbologia para vocês entenderem que a gente aqui é uma ponte entre esses dois universos. E eu sou aquele incorporador que está começando, tá? Para vocês terem uma ideia, quando eu comecei a participar com a Carol, eu ainda nem incorporador era. Eu montei a minha esse ano. E montei graças a ela, né? Porque o curso que ela faz, ela explica tudo muito bem explicado. Ensina como captar investidores, a parte da contabilidade, ouvindo tudo, anotando tudo, vendo tudo. Aí eu consegui montar a incorporadora, consegui saber montar um business plan para poder chamar investidores, né? Hoje eu tenho 5 empreendimentos e estou querendo lançar mais um ao final do ano. E eu fico tranquilo porque eu sei que a parte de financiamento, a Carolina está aqui para poder fazer o que for preciso, né? Quando eu fui fazer a reunião com ela em dezembro, eu lembro que eu cheguei lá em São Paulo, aí eu falei com ela que eu estava querendo começar a fazer prédio. Aí ela falou assim, mas qual o tamanho do seu VGV? Qual o valor que você quer fazer? Então é isso aí que eu entendi, que com ela não tem pequeno nem grande. Ela faz do pequeno, ela faz do grande, ela sabe estruturar. Ela consegue explicar muito bem o curso que ela passa. Felizmente. Muito bom. E aí, pessoal, por que eu trouxe? Porque eu tenho vários casos reais aqui, né? Mas, assim, o Givanildo teve um caso super emblemático, né? Ele, usando um dos métodos da nossa mentoria, ele negociou um terreno que o proprietário queria 5 milhões e ele, com a nossa viabilidade de terrenista, né? E todos os outros argumentos, ele conseguiu reduzir 2 milhões e 600, né? Exatamente, foi isso mesmo. Ele queria 5 milhões e eu já trouxe para a reunião que eu tinha com a Carol. Ela falou, não, esse valor aqui não passa no... O valor não vai ser, não consegue dar sequência. Aí eu fiquei muito revoltado com aquilo, falei, caramba, vou perder esse empreendimento, como é que pode um negócio desse? Aí eu fui lá, peguei o business plan, levei lá para o rapaz e falei com ele, rapaz, ó, tá vendo aqui, ó, para eu construir esse prédio eu preciso disso, enfim, resumindo, né? E esse valor que você está querendo tá demais. Nós temos que fazer uma negociação aí porque não tem condições. E aí eu fui mostrando para ele, né? Cheguei lá com a cara e a coragem, mostrando tudo bem detalhado, porque tem um caminho a seguir que ela explica muito bem. E aí eu consegui essa diminuição aí de 50% do valor do lote. O cara estava pedindo demais, e ele falou assim, você conseguiu me mostrar que o meu terreno estava alto, coisa que outros já tinham passado e não tinham conseguido. Mas isso graças ao curso, né? Então, assim, é o que eu falo sempre. Independente do valor, você esquece isso, porque se você está decidido a virar incorporador, se já pode ter certeza que esse valor aí nem se compara ao que você recebe. O Givanildo está acessando os fundos. 2 milhões e meio, você aceitaria perder num projeto? Quem é que toparia sair perdendo de largada 2 milhões e meio num projeto? Bom, era o que estava acontecendo com um cliente meu, que chegou para mim com um projeto de VGV de 25 milhões e o lucro na viabilidade, quando a gente chegou ali para fazer análise, estava dando 3 milhões de lucro. Eu falei, escuta, você está com uma margem de 12%, vale a pena? Vocês topariam seguir com um projeto que está dando esse resultado? Tudo bem, 3 milhões, valor nominal, é interessante. Só que pelos riscos que o incorporador corre, por tudo que ele é responsável num projeto, não é uma rentabilidade boa. Você precisava ter uma rentabilidade maior. E ele não estava enxergando isso, né? Então a gente precisou fazer uma reavaliação do projeto dele. Os erros de orçamento, né? Os fluxos de caixa não estavam desalinhados, o preço de venda negligenciando as margens de segurança. Então, além disso, ele acreditava que não precisava se preocupar agora, porque como ele já tinha um investidor definido no início, ele achou que esse futuro não teria problema. O problema ia aparecer lá na frente, porque ele não ia ter margem para tomar o capital maior de um financiamento de obra, por exemplo. Então, o que a gente refez aqui? A gente refez a análise de viabilidade completa dele, identificamos custos que não estavam identificados, reestruturamos o cronograma físico-financeiro, fizemos toda uma estratégia de captação, onde eu mostrei aonde que ele ia captar, que custo que ele ia captar, revisamos as margens, enfim, fizemos toda uma reengenharia, que uma parte ele precisou ir buscar com o engenheiro, com a equipe dele, e eu fazendo aqui a parte financeira. Bom, nessa brincadeira, a gente saiu de 3 para 5,5. Cara, na hora que ele viu isso daqui, ele falou, Carol, eu nunca tinha visto isso.
Quer dizer, ele não estava enxergando. Só que é o seguinte, se você tem um mapa errado, você concorda que para ele todo esse dinheiro que ele queria ser drenado, ele não ia nem perceber. Isso poderia custar muito caro para ele, porque já era uma margem apertada. 12%, gente, às vezes, é taxa de administração da construtora. Para quem é incorporador que está assumindo o risco do projeto, é uma taxa muito preocupante, tá? E pode fazer investidores pularem fora. Por quê? Porque se vê que está com a margem apertada, pode não caber um financiamento. Provavelmente não caberia um financiamento dentro dessa operação. Então, esses 22, na verdade, foi mais, porque o ideal é que ele está com esses 5,5 com uma operação de crédito contratada. A gente revisou tudo. Aí, esse aqui é o caso, né, da história do Givanildo, então ele já explicou o que aconteceu. Era um empreendimento de VGV de 30 milhões e o permutante estava querendo 16%. Gente, 16% não é uma permuta absurda. Depende do projeto, depende do que você vai construir. Mas era um projeto Minha Casa Minha Vida, então poderia dar problema, né? Então a conta simplista, tinha a questão não tinha margem, e ele estava contando somente com dinheiro de banco. Então, assim, ele já estava quase desistindo da área, até o dia que a gente fez a call, ele tomou coragem, foi lá, refizemos a análise de viabilidade do terrenista, que a gente fornece na mentoria, refizemos toda a estratégia de captação, mostrei para ele que se ele precisasse de dinheiro de fundo, a gente precisaria dessa margem por conta dos custos e tudo mais. Outros parceiros estratégicos eu apresentei para ele conseguir fechar essa equação. E no final, então, ele saiu de uma negociação que ele ia, esses 2.600.000, concorda? É lucro na mão dele, é margem direta no resultado dele. Então, foi muito, muito bom, tá? Isso só na negociação do terreno. Aí vocês devem pensar, Carol, mas isso não é para mim ainda, eu não vou fazer projeto de milhões assim, não sei o quê, eu sou cara de primeira viagem. E, além de tudo, eu não tenho experiência. Bom, eu vou contar para vocês, então, como eu ajudei uma incorporadora de primeira viagem a captar mais de 50 milhões no seu primeiro projeto. Então, em primeiro lugar, ele não era incorporador, não era engenheiro e nunca tinha trabalhado com incorporação ou obras na vida. Ele era vendedor de carros, tá? Trabalhava, assim, em lojas de carros. Então, ele soube de uma área muito promissora, queria se valorizar, começou a investigar, ele viu as empresas que estariam indo para lá, os investimentos que estariam indo para lá nos próximos anos, ficou tateando, né, tentando achar terreno, até que ele conseguiu encontrar e negociar uma área 100% em permuta. Ele pegou tudo que ele tinha para conseguir viabilizar e tirar o registro de incorporação, porque ninguém ia acreditar nele, ninguém ia tirar 1 centavo do papel sem antes ele ter esse projeto aprovado. Então, ele lançou o projeto sem saber como é que ele ia captar, só que era uma obra de mais de 60 milhões de reais. Então, o que ele fez? Ele começou a vender unidades para conseguir bancar tudo que ele tinha deixado para trás no risco, né? E o que ele precisou investir antes de começar. As obras começaram super lenta. Por quê? Porque ele só usou recursos das vendas. E até então ele não tinha nada. Só que quais fatores foram decisivos, né? O que foi muito bom no projeto dele que fez brilhar os olhos dos investidores? Bom, o projeto era incrivelmente bonito e bem localizado. O produto que ele desenvolveu era um produto muito bom para aquela região e para aquele cliente. Ele tinha perfeita clareza do público comprador, ele sabia quem era o comprador dele e ele era obstinado pelo projeto, ou seja, a vida dele estava lá, era tudo ou nada. E isso, para o investidor, acabou sendo positivo, porque assim, era tudo ali. E ele era uma empresa enxuta, ele não tinha muitos funcionários, aliás, eram pouquíssimos, mas ele tinha um mínimo de organização, que é o que eu tanto falo para vocês. Bom, fatores negativos, o que ele não tinha? Bom, baixa ou nenhuma experiência em incorporação, o histórico de obras era 0, e a empresa tinha um único projeto, ou seja, a única fonte de renda dele era esse empreendimento. Você já imaginou o risco? Então, para os fatores negativos, ele se preparou, como eu falei. Ele fez, primeiro, muito estudo e preparação para fazer dar certo. Segundo, ele buscou equipe e parcerias com histórico comprovado, né? Então, ele não pegou ninguém amador no projeto dele. E ele montou uma estrutura de obra que mesclava equipe própria de funcionários e empreiteiros terceirizados. E a captação foi um sucesso. Ele captou 50 milhões de reais para a operação dele
um VGV aí de mais de 100. Ah, Carol, mas você só capta para quem tem projeto gigante? Não, gente, a gente aqui na Capital, a gente ajuda clientes a captar a partir de 250 mil. Mas, de novo, para isso você precisa ter algum preparo. E não é sobre atrair investidor. Investidores querem segurança. Então, se você tem riscos calculados, margem calculada, não é preciso fazer sozinho. Basta você se estruturar, aprender com quem já sabe, com quem já fez, fazer as parcerias estratégicas que você vai conseguir captar. Hoje, eu apresentei um caminho. Eu mostrei onde estão os fundos, eu mostrei onde estão o mercado, onde está o dinheiro, por que tem que acessar o mercado de capitais, e mostrei quais os pilares, o que eles pedem, o que eles analisam, quais são os fatores preocupantes, o que você precisa ter. Só que agora eu posso fazer algo a mais, né? Eu posso agora estender minha mão e falar assim, quer que eu faça com você? Quer que eu te ajude a montar isso e te ensine, te mostre todos os caminhos para você ter uma operação e eu te abrir o jogo todo e te mostro o método de tudo que eu já fiz para captar de 5 a 500 milhões? Então, eu criei a Capital Building justamente para preencher esse vazio, ajudar incorporadores a estruturar esses projetos sólidos, competentes, usar o mercado financeiro de forma estratégica, usar o recurso, o dinheiro dos outros de uma forma inteligente. Mas para isso, de novo, existe uma preparação. E a Capital Building é essa boutique de investimento que prepara e depois capta para quem quiser seguir com ela. Quais os pesadelos que você vai se livrar a partir de agora? Então, primeiro, acabar com as noites em claro, acabar com o sufocamento em dívidas, prisioneiro aí de juros abusivos ou de investidores que não dão bola para você, paralisia na hora da decisiva, porque não sabe exatamente o que apresentar para investidores, como fazer uma apresentação profissional, ver concorrentes aí menos talentosos conseguirem captar e assistir impotente aí ao desmoronamento dos seus sonhos. O que você nunca mais vai precisar passar? Então, você nunca mais vai precisar de situação de ter falta de estrutura, né, financeira e viabilidade. Você nunca mais vai ter dificuldade em entender o que os investidores realmente procuram. Você nunca mais vai ter problema com insegurança ao negociar. Você nunca mais vai ter problema e dependência do crédito bancário e operações burocráticas e tudo mais. Agora você tem um método comprovado para alcançar esses resultados extraordinários. Então, o que você vai aprender? O que você vai conseguir fazer e preparar em 4 meses? Bom, virar um incorporador profissional, ter uma empresa com cara de empresa, governança enxuta, sem gastar muito, estruturar projetos irresistíveis, né, entender como fazer isso, dominar a arte da rentabilidade. Então, a gente vai pegar seus projetos e converter isso em empreendimentos muito, muito bacanas e captar recursos de forma estratégica. Tá? Então, você não precisa fazer tudo isso sozinho, né? A Capital Building não vai soltar a sua mão. Eu quero hoje dar um próximo passo. A gente teve um encontro com vários conteúdos e agora eu quero fazer isso junto com você. A chance é de economizar alguns anos e alguns milhões em erros e tentativas e oportunidades perdidas.